O lúpulo é, acima de tudo, o tempero da cerveja. Uma flor linda é um ingrediente que é estudado, particularmente na cerveja, trouxe um serviço belíssimo para equilibrar açúcares que vêm dos maltes, confere amargor e aromas muito característicos das cervejas, a exemplo da India Pale Ale, que tem o lúpulo como protagonista. É uma cerveja amarga, forte, complexa. O amargor dentro de um palete de sabores é o último a ser percebido. Depois que você começa a beber, um mundo novo, parece que são cervejas novas. Gustar a IPA, eu prefiro mais artesanal e bico cervejaria. Um estilo originalmente da escola cervejeira inglesa, na qual foi introduzido muito mais lúpulo. A gente que gosta, se autodenomina lúpulo maníaco, você começa a querer mais amargor, mais lúpulo na sua vida. Você começa a conhecer muito o lúpulo e você começa a querer conhecer as vertentes do lúpulo. Nasceu em Burton-upon-Trent como Pale Ale, o primeiro, depois começou a ser mandado para a Índia. Para abastecer, alimentar corpo e alma dos seus navegantes. E quando chegava nas Índias, ela não funcionava tão bem. Sedava, ela estragava no caminho. E aí fizeram uma cerveja mais amarga, né? Com o lúpulo com suas propriedades estabilizantes. Conservaram, e a cerveja chegou na Índia. Os ingleses que lá beberam a IPA, quando voltaram para a Inglaterra, exigiram a continuar. Não queriam mais beber aquela água de batata. Todos os seus navegantes já eram muito felizes, imagino, não é? Com as suas cervejas bem mais conservadas e bem mais calmantes e bem mais ludibriantes. Uma história já muito romantizada, tá? Na verdade, a IPA hoje em dia, ela tem pouco a ver com a IPA do tempo do Império Britânico, já é outra cerveja. A India Pale Ale mudou e continua mudando. E essa festa que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto é uma celebração dessa diversidade de manifestações de um estilo, de uma história pioneira. Em 2012, deu a louca de fazer essa festa, faltando um mês para a data do IPA dele. A gente até fez aqui no centro de distribuição da Colorado, levamos uma banda lá no meio do estoque, câmara fria. A gente achou que seria legal fazer uma brincadeira, por a gente fazer a Índica, fazer a Vishnu. Um evento que começou despretensioso, mas logo na primeira edição ele já surpreendeu a gente. Veio gente do Brasil inteiro. É gente, embora esteja muito longe geograficamente daqui, é gente da nossa tribo. E a gente imaginou que isso esse ano poderia ser ainda maior, de uma estrutura melhor, de um melhor atendimento. A festa deu um salto muito grande, passou de 500 pessoas em um ano e 1.500 litros de chopp, para o ano seguinte para 1.500 pessoas e 4.500 litros de chopp. A gente traz junto a bandeira do consumo responsável, do consumo moderado, do se beber não dirija. Onde as pessoas vêm aqui ter uma aula do estilo, uma aula do que é a IPA, o que é a India Pale Ale e os seus subestilos, mas sem que isso seja chato. O cara não está sentado numa sala de aula. Não, a gente tem que se divertir, tem que ter muita banda. Rock and roll, rugby, carne de porco. Pra servir? IPA Day, rock and roll. O ser humano gosta de beber, certo? Mas gosta de beber e conversar. E a cerveja é mais um assunto. Eu sou de Belo Horizonte. Para mim é um orgulho muito grande poder hoje estar recebendo 3 cervejas mineiras. Um festival com 22 diferentes. 22 bastante diferentes. Nós todos, microcervejeiros no Brasil, vendemos um líquido e uma história por detrás. Pode ser uma afirmação da nacionalidade aqui, como eu faço com a rapadura na minha Índica, pode ser com a Cacau, que o Samuel faz na dele. Lembra da propaganda da Volkswagen, Kombi, cabe tudo? E cabe mesmo, tá cheio de barril, olha aqui, ó. E nós temos 6 chopps ligados, Bolibral, Dortmund, a propaganda da Volkswagen, cabe mesmo. É a mecânica Volkswagen alemã servindo cerveja inglesa, né? E nada melhor do que um evento como esse para mostrar o crescimento da cultura cervejeira brasileira. Cerveja é esse lubrificante social. Eu sou o Felipe, vim do Rio, estive sozinho, tô me divertindo, conhecendo o pessoal.
Eu tô curioso pela colaborativa entre a Tarantino e a Odell que eles fizeram na Dortmund. Daqui a pouco a gente vai experimentar. Hoje é o lançamento oficial de lúpulo americano, sempre em cadeia refrigerada, que é o nosso padrão de cerveja. A Whey de Curitiba também está lançando um produto novo. E os lançamentos mostram a confiança que o pessoal tem para se consumir cerveja artesanal, na forma líquida, na forma de conhecimento, na forma de contato. Eu passo mais tempo no stand dos outros do que no meu. Eu gosto de conversar, perguntar, falar como eu faço, perguntar como os outros fazem, admirar uma cerveja que está bem feita. Eu gosto de estar também ao lado do público servindo. Eu acho a gente passa 30 dias produzindo a cerveja, fermentando, avaliando, analisando. E depois ter esse contato ali de servir o chopp e a pessoa experimentar, tomar a primeira vez uma cerveja que você fez. É bacana de você compartilhar esse negócio aí, essa energia que aparece aí, né? E você estar lá no meio escutando o pessoal falar que o produto que você faz é muito bom e estão apreciando muito bem. Qualquer produto tem que estar próximo de quem o produz. E é isso que a gente procura fazer aqui. E é isso que todo micro cervejeiro procura fazer. Beber a cerveja do amigo ajuda o amigo e ajuda a gente. Comparar, fazer o ambiente, né, de cerveja artesanal ou cerveja diferenciada, como quiser chamar, crescer junto com força e com qualidade. Cerveja é uma bebida que, ao contrário de muita gente ainda pensa, tem infinitas combinações diferentes entre matérias-primas e isso aliado à inventividade, à criatividade humana, à capacidade lógica. Isso faz com que a cerveja seja sensorialmente uma bebida infindavelmente explorada. Vai aparecendo cada vez mais estilos com adjuntos e ideias. Fazer uma IPA, antes de tudo, na minha opinião, como homebrewer, é você entender um pouco do que você tem na mão. Aroma, amargor. A gente ama a IPA pelo lúpulo, mas a gente gosta de brincar. E você pode brincar não só com teor alcoólico, com malte, então é um estilo extremamente versátil. Pode brincar com trigo, você pode brincar com outros tipos de lúpulos novos, neozelandeses, australianos, belgas. Eu, como homebrewer, fazia cerveja com ingredientes diferentes e fui para uma cervejaria ajudar a desenvolver produtos com ingredientes diferentes também. Então a gente parou de seguir uma escola, então é americana, é inglesa, é belga. Essa cerveja tem que ser popular, ela tem que ser acessível para todo mundo e não importa a escola. Hoje a gente está vendo uma coisa que é muito bonita para o mercado, que é a união das fábricas. Então você vê várias cervejas sazonais, a Holy Cow está um exemplo aí mostrando quanto é maneira essa união, essa troca de informações. Essas parcerias de abraçagem coletiva, uma tendência que todo mundo tá querendo cada vez mais. Assim que se acostumar com essa história de lúpulo, sabor, eu tenho fé que as IPAs serão a cerveja do brasileiro e a cerveja de consumo comum do homem moderno em pouco tempo. E isso vem numa corrente junto com os outros alimentos, na verdade, né? Então as pessoas cansaram de comer aquele negócio pasteurizado, sem sabor, flavorless, e estão partindo para alguma coisa que realmente seja mais bacana para elas. O amargor, a meu ver, tem uma propriedade. Toda vez que você bebe uma coisa amarga ou consome uma coisa amarga, tudo que vem depois disso é melhor.